Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças ortopédicas, mais especificamente em algumas patologias da coluna. Tá? A gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre o que seria a coluna, né, e a parte fisiológica e anatômica, e depois a gente vai tentar descobrir o que pode dar errado nessa condição funcional e estrutural. A coluna é uma haste de sustentação. Esta haste, assim como um prédio tem colunas para segurar o peso, ela está segurando a nossa estrutura. Na construção eles usam tijolos. No nosso corpo a gente tem ossos que são chamadas de vértebra. Por isso nós chamamos de coluna vertebral. Várias espécies nesse planeta têm coluna, mas os que mais sofrem com problemas de coluna são os bípedes. E o ser humano, ele é bípede, ele precisa da coluna para sustentação, distribuição de peso e também para a questão de equilíbrio. Então, alterações na coluna pode alterar a distribuição de peso, além da sustentação, e também a perda do equilíbrio. A coluna também abriga dentro dela, portanto ela é como se fosse uma parede. Ela abriga um canal, né? Ele tem uma parede sobre um canal chamado de canal medular, que é um prolongamento do lado encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Ele tem um prolongamento chamado de medula espinal. Alguns chamam de medula raquidiana. E na medula espinal saem feixes, raízes, que vão formar os nervos que vão se espalhar pelo corpo. Então a coluna também é um mecanismo de proteção dessa medula espinal. Tá? Além dos ossos de proteção, a coluna, para poder ter movimentação, ela precisa de músculos, ela precisa ter músculos vigorosos, precisa de uma grande sustentação de ligamentos, tendões. Ela tem que ser ao mesmo tempo rija, né, firme, ela também tem que ser um pouco flexível. Estes são os componentes que nós encontramos na coluna, né? Os ossos, que colocados um em cima do outro, formam a coluna. Note que os ossos são as vértebras, ela tem uma parte chamada de corpo vertebral, o corpo da vértebra, mas existe depois um arco, que é o quê? Um protetor da medula, um canal que fica lá dentro, e ao mesmo tempo neste arco a gente vê projeções para a inserção de ligamentos e músculos. Como músculos se inserem nessas projeções, quando contrai e traciona para um ponto ou para outro, essa vértebra pode se movimentar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, dando uma variabilidade grande de movimento. Entre um osso e outro pode até ter pouco movimento, mas como o conjunto de ossos são grandes, a coluna acaba tendo um grande movimento. Este arco aqui, que é onde protege a medula e ao mesmo tempo gera o movimento, ele é formado por uma área, essa areazinha pequena, onde começa o arco, esta e esta, que é o pezinho, né, o pedículo. Depois eu vou encontrar esta outra área aqui, ó, que é chamada de lâmina. E entre esses pedículos e lâminas nós vamos encontrar processos, que significa o quê? Saliências. Os processos chamados de articulares, estão vendo aqui para cima é processo articular superior. Aqui para baixo, processo articular inferior. E também os processos transversos, que vão para os lados, e o processo espinhoso, que dá o nome de espinha, que é o termo popular para se referir à coluna, né? Que é aquela região que a gente consegue palpar na região lombar, dorsal ou cervical do indivíduo. Tá? Aqui está, numa visão mais ampla para a gente ver, né, o corpo vertebral, bem protegido nas suas laterais. Aqui no centro, uma região mais polposa. Esta região, o pedículo, o processo transverso, processos articulares, né, uma saliencinha que algumas têm. Essa parte azulada é a parte da articulação, por isso o processo articular. Aqui está o processo espinhoso e essa regiãozinha, a lâmina. Está escrito aqui tudo bonitinho, né? Em processos acessórios, que não são obrigatórios, processos mamilares, que não são obrigatórios. Não ser obrigatório significa que tem vértebras que não vão ser encontradas. No caso da lombar,
que é o que a gente está vendo aqui, a L2, ela vai ter algumas saliencinhas a mais. E na cervical também vão ter alguns acidentes referentes a mais, na torácica também e assim por diante. Então, agora que a gente viu já os ossos, vamos dar uma olhadinha na postura da coluna. Veja, a coluna aqui bonitinha, um osso em cima do outro, 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares. O sacro são ossos fundidos, tá? São 5 ossos. E o cóccix, geralmente 4 ossos, às vezes 3. Tem alguns livros americanos que falam de 5 ossinhos que se fundem para formar a coluna coxígea. Mas o que importa para a gente é esta curva que vai acontecer no antero e posterior. Esta curva, ela vai por região. Notem que na região do pescoço, a região cervical, tem uma lordose, isso é, a curva vai para frente. Quando a curva vai para trás, como é o caso da região torácica, nós chamamos de cifose. Outra região aqui é a lordose da lombar. A coluna lombar tem uma curva para frente. E a cifose sacral, que é o que menos se comenta por um motivo. Estas daqui de cima, ó, cervical, torácica e lombar, elas sofrem variabilidades e criam desvios. Porque elas são articuladas. Como a sacral, os ossos são colados, elas nunca dão problema, pelo menos do ponto de vista articular, né? Então não se preocupem com alterações sacrais. A gente tem que se preocupar com lordose cervical e lombar e cifose torácica. Note que eu estou usando o termo cifose e lordose como uma coisa saudável, normal, fisiológica. Mas muitas vezes ela é mal empregada. E aí criou-se esse vício de linguagem de dizer: ah, você tem cifose, você tem lordose. É a mesma coisa que falar que você tem tireoide, você tem sistema nervoso, você tem, sei lá, alguma coisa que na realidade é normal e as pessoas associam com doença. Correto não é usar o termo lordose e cifose, mas se usa, tá? Tem nomes corretos para isso, tá? Por exemplo, se a cifose ela está acima do normal, como essa daqui, ó, nós chamamos de hipercifose. Quem tem hipercifose são os chamados de cifóticos, os corcundinhas. A lordose, quando está acentuado, olha essa daqui, ó, hiperlordose. Hiper vem sempre com aumento, tá? Tem gente que chama isso de lordótico, e como é uma região que dá muita dor, também chamado de lúmbago, né? As pessoas que sofrem de dores lombares por causa do excesso de curva. Lembra que as curvas são para distribuir o peso, então o peso é mal distribuído nessas pessoas, o que sobrecarrega músculos, tendões, ligamentos e até as articulações. E aí o que vai acontecendo é que vai machucando e lesionando as pessoas. Agora existe uma curva que não é esperada, nem aumentar nem diminuir, ela não pode existir. São curvas para os lados, que são as escolioses. Escoliose é quando a curva é para o lado. Para o lado não pode ter curva. Às vezes é em forma de C, né? É uma curva única. Às vezes é uma curva para um lado, outra para o outro, em forma de S. Ou em C ou em S. Alguns indivíduos podem perder também a curva, normal. Então, ao invés de ele ter uma cifose e uma lordose, ele tem o que a gente chama de retificação da coluna. A coluna fica reta. Ela não tem que ser reta, a não ser do ponto de vista lateral, nessa posição aqui, ó, aí tem que ser reta mesmo. Mas a antero-posterior, que é essas visões que eu estou vendo aqui, ó, né, que eu vejo a parte da frente e a parte de trás do indivíduo, tem que ter curva sim. Só não pode estar nem acentuada, nem diminuída. E nós chamamos então essas doenças aí de cifóticos, lordóticos. Essa é uma imagem radiográfica que vocês estão vendo aqui, ó, tem uma curvinha excessiva nessa pessoa. Então, algumas pessoas têm aí, como vocês estão vendo, ó, hipercifótico, tem uma curva excessiva, que é esse caso aqui. Outras pessoas são normais, têm todas as curvas normais. Alguns têm retificações, estão vendo essas duas imagens aqui, ó? Retificações. Como se determina que uma pessoa tem curva acima do normal? Essa é a discussão. Você faz uma radiografia. Essa daqui está com uma escanométrica, né? Tem uma réguinha, mas ela não é a régua que vai definir, tá? O que vai decidir essa acentuação não é só olhar.
também tem medidas. A gente não fica fazendo essas medidas o tempo todo, elas têm uma série de dados que eu vou dar para vocês hoje para fazer essas medidas. Mas a principal medida são em ângulos. O mais usado é o ângulo de Cobb, tá? Esse aqui é um outro ângulo que se faz. O ângulo de Cobb é assim: eu pego a primeira vértebra rodada, faço um risquinho nela aqui. O que é vértebra rodada? A vértebra que está fora do eixo, tá? Ela está girando. Eu faço um risquinho aqui, depois faço outro risquinho aqui. Nesse caso aqui, a vértebra rodada ela vai ser sempre a transição entre cervical torácica e torácica e lombar. Então eu peguei aqui, fiz esse risco e fiz esse risco baseado na articulação. Lembra que a articulação acompanha a coluna. E aí essas duas extremidades aqui, elas vão lá na frente se cruzar. Só que não vai dar para você ficar desenhando, vai. Às vezes vai chegar muito lá na frente. O que você faz? Você faz um ângulo de 90 graus aqui, outro aqui, e no momento que ele se cruza, você acha o ângulo. Se eu tiver o ângulo de fora, esse daqui, esse daqui, aqui de fora, é chamado de ângulo de Cobb. O ângulo de Cobb é o mais usado, tanto para cifose quanto para lordose. E aí, eu pego a idade da pessoa, o sexo da pessoa, a etnia, a estatura, faz o radiografia ortostático. A pessoa não pode estar deitada para fazer, ela tem que estar com descarga do peso do próprio corpo. E aí eu vou verificar numa tabela quais são as variações que são possíveis para aquela pessoa. Se tiver muito além ou muito menos, aí a gente considera patológico. Ah, mas o que se faz? Bom, depende. Ele fez essa radiografia, ela tem dor, tem incômodo, vai medicar? Tá. Daqui 6 meses o cara volta e o ângulo alterou. Para melhor ou para pior? Se foi para melhor, ótimo. Se foi para pior, opa, se em 6 meses está piorando, a gente faz uma previsão. Daqui 5 anos, o que vai acontecer? Talvez tenha que fazer uma intervenção mais agressiva do que simplesmente dar um analgésico para essa pessoa. Tá, mas como que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Esse é um outro ângulo de Cobb que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a projeção do ângulo no desenho e aqui a projeção como seria se as pontas se encontrassem. Tá vendo, ó? Isso é uma escoliose, vai ter que medir essa. Aqui é outra escoliose, vai ter que medir essa. Aqui tem uma só. Esses ângulos que a gente está vendo aqui, ó, que estão sendo medidos, que são ângulos de Cobb, são ângulos para determinar o grau de escoliose, mas a gravidade da escoliose não é só o ângulo de Cobb, está aumentando ou está estável. Se estiver aumentando, em quanto tempo ela está aumentando? Viu que é importante para a gente ter uma imagem perfeita? Ah, mas como que ele identificou aqui onde que eu vou começar a riscar aqui para achar qual é a vértebra que eu vou começar a contar como parâmetro? Lembra que eu falei da vértebra rodada? Vocês vão ver aqui na vértebra das pessoas, vai ter uma vértebra que o processo espinhoso vai estar rodado para o lado. Ela gira, a vértebra, quando ela fica com escoliose, ela dá uma rodada, ela gira para o lado. Aí, a partir desta, você faz o primeiro risco. E a última, até ele se corrigir. Então, da primeira, essa daqui, ó, até a última. E aí faz esses 2 risquinhos. Note que o ângulo normal seria 0, né? Se a gente quisesse. Olha o ângulo aqui, ó, que está sendo encontrado. Por quê? Porque aqui tinha que estar reto. Se não está reto, a quantidade desse ângulo, quanto maior esse ângulo, mais perigoso é. Porque ele está representando o quanto está aqui no meio de inclinação. Existem outras fórmulas para se calcular ângulos, e o principal, que é o ângulo de Cobb, também. Tá? Observem essa imagem. Olha, um ângulo bem proeminente, causa um problema de estatura, um problema de postura, um problema de equilíbrio, sem falar na dor. Olha aqui, ó. Olha a imagem. Aqui, o que vai acontecer? Notou-se que desta imagem para essa imagem teve uma piora. Olha, o que vai acontecer se tiver uma piora? Observem esse lado. O pulmão começa a se complicar aqui, esôfago, estômago começam a se estrangular a parte interna. E aí significa que está aumentando rápido demais. Vale a pena
este procedimento aqui. É uma fixação permanente da coluna. Vai ter perda de movimento? Sim. Sempre tem alguma perda e sempre tem algum risco, tá? Mas é uma saída porque esta coluna que chegou a este ponto aqui não tem outra saída. Ela precisa ser corrigida. Observem estas imagens. Quantas variabilidades, algumas nem chega a corrigir a postura da pessoa. Porque muitas vezes o procedimento não é feito só para corrigir, às vezes é feito para estabilizar, para não piorar, porque vai piorar, não dá para consertar. O que eu vou fazer? Estabilizar, que é uma coisa muito comum na ciência, né? Na medicina se fala muito. Ele é cardiopata, toma essa medicação, vou curar? Não. Mas enquanto você tomar essa medicação, você vai estar bem. Ah, mas eu posso fazer de tudo? Não, nem sempre. Algumas vezes pode, outras não. O exemplo também nessa imagem que vocês estão vendo. Essa pessoa aqui, ó, mostrar aqui, ó, essa pessoa aqui, por exemplo, essa imagem dessa pessoa aqui, ó, tem uns prejuízozinhos aqui posturais, não tem como. Mas ela vai poder fazer de tudo? Não, mas ela vai poder viver bem, tá? Então algumas variações para vocês darem uma olhadinha. Bom, além da escoliose, da hiperlordose, da hipercifose, da retificação, existem outras doenças comuns. E vocês estão vendo aí, pelos prefixos, que elas têm o prefixo espôndilo, que significa vértebra. Espondilólise, que é fratura. Lise significa fraturar. Lise é quebrar, romper, estourar. Tá? Toda vez que você escutar a expressão lise, vamos fazer uma lise, você vai quebrar alguma coisa. Então é uma fratura, que é uma parte da vértebra que quando fratura a gente chama de espondilólise. Espondilolistese é um tipo de luxação, tá? Uma vértebra tem que estar em cima da outra, alinhadinha, vocês vão ver no raio-x que tem que estar vendo direitinho. Se está escorregando para o lado, está entrando em luxação, tá bom? Então, espondilolistese, luxação. Espondilite. Lite, inflamação, tá? Tem muita gente que fala que é uma artrite, mas na verdade é um pouquinho diferente, né? Espondilite é quando a vértebra sofre o processo inflamatório. Mas existe também algumas artrites de coluna. É um pouco mais complicado de explicar agora, mas mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho disso. E fora da vértebra, entre uma vértebra e outra, a gente vai notar a presença de um disco que pode estar fora do lugar. Por enquanto vamos falar um pouquinho dessas três aqui, tá? Veja aqui. Coluna normal, um osso alinhadinho com o outro, os corpos vertebrais tamanho normal. A gente consegue ver pelo menos nessa imagem que as estruturas estão todas bonitinhas. Aí você olha para essa imagem aqui. O que você vê nessa imagem? Observem aqui, ó. Vocês veem um degrau. Tem um degrauzinho fazendo um escorregamento. Como que eu devo chamar escorregamento de vértebra? Espondilolistese. Listese, luxação, tá? Então isso aqui é uma forma de luxação. Perigosa? Bom, o que passa aqui atrás mesmo? Vocês se lembram o que passa nessa região? Medula. Nesta região aqui, ó, pode comprimir trechos da medula. E aí vai fazer o que? Enforcar nervos. E esses nervos vão perder a função. Isso é um problema sério, principalmente nessa região aqui que está mostrando, que vai pegar exatamente ramos, não todos, mas alguns ramos que vão formar o nervo ciático. Aí a pessoa tem as ciatalgias severas, aquelas dores intensas com paralisia do membro, e aí tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma correção, tá? Olha esta outra aqui entre C5 e C6. Vocês já devem agora ter observado um degrauzinho aqui, né? Tem algum problema isso? Lógico. O que passa aqui atrás, nessa região aqui? Escondidinho pelos ossos, passa medula espinal, na região cervical ainda. Observem que esse escorregamento vai prejudicar a medula, vai machucar a medula. Se estiver comprimindo,
o que tiver sendo comprimido vai perder função. Pode comprimir até tudo numa estrutura desse tamanho. Tá? Isso daqui é uma espondilolistese. Espondilolistese é a luxação. O outro termo que a gente discutiu, a gente não falou muito, mas discutiu, né, os processos inflamatórios, né, espondilite. É muito comum quando a vértebra inflama de forma crônica, com o passar do tempo, o processo inflamatório gera calcificações. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, essa bordinha aqui, ó? Isso daqui são processos inflamatórios, que o pessoal chama de bico de papagaio. O termo correto é osteófito, tá? Inflamação do... Na verdade é uma membrana que encaixa entre uma vértebra e outra que faz a articulação. Tá? A articulação dessa membraninha e aí fica com essas pontinhas. A gente falou um pouquinho também, né, do que seria a hérnia de disco. Aqui está um exemplo de uma hérnia de disco, tá vendo? O disco que fica em cima da coluna, ele está saindo fora do lugar. Quando sai fora do lugar, eu uso a expressão hérnia. Vocês já devem ter escutado falar hérnia umbilical, quando o umbigo está para fora. Mas existe hérnia escrotal, hérnia inguinal, hérnia... Vamos ver o que mais a gente já deve ter escutado falar. Hérnia de esôfago, né? Hérnia de hiato de esôfago, hérnia hiatal. Aí hérnia de disco. Mas o que significa o termo hérnia? É que está fora do lugar. Isso daqui está fora do lugar. Podia ser para cá, para frente, para o lado. Bom, pode. Mas se for para trás, o que vai acontecer? O que tem lá atrás? Medula. E olha os raminhos nervosos em amarelo aqui saindo. Este raminho aqui, ó, é esse daqui amarelo. Vai ser comprimido. O que vai acontecer? Nesta região não vai ter mais sensibilidade. Olha aqui no raio-x como que fica o osteófito. E o disco? O disco a gente não consegue ver no raio-x. A gente só consegue ver na ressonância. O raio-x pode ajudar. Você fala assim, nossa, deve estar acontecendo alguma coisa errada nessa região, porque está muito apertadinho aqui para o disco. Sim, você pode desconfiar, mas não é o padrão ouro para diagnóstico. Para diagnóstico, o padrão ouro é a ressonância. É ele que vai dizer, olha, tá mesmo com hérnia de disco. Olha aqui, ó, uma hérnia de disco formando aqui, ó, e impulsionando a medula lá atrás. Tá vendo o canal medular aqui, ó? Esse é o canal medular que eu estou mostrando, ó. Tá impulsionando. O que tem que fazer? Começa a pressionar, vai fazer aqui, ó. Tá saindo, tá vendo aqui, ó? Você tem que corrigir. Nesse caso foi feita uma correção cirúrgica, tá? Colocou um pininho e ajeitou a posição. Colocou um disco, não sei se vocês estão vendo, 2 risquinhos aqui, que é um disco sintético. Tirou o disco natural que tinha aqui, colocou o sintético e pronto, resolveu. Não tem mais compressão. Vai fazer o exame e não vai ter mais aquela compressão que a gente estava vendo. Quando tem fratura desta vértebra, a fratura, quando é na região do corpo da vértebra, vocês vão ver que é fácil de encontrar. Mas quando é no arco, é muito difícil. Então faz uma radiografia, só que da coluna em posição oblíqua. Então esse indivíduo não está nem de frente nem de perfil, ele está no meio do caminho. Aí a gente tem que encontrar esta imagem aqui, ó, que alguns chamam de cãozinho escocês, outros chamam de cachorrinho escocês, outros chamam de cachorrinho de La Chapelle, que é um dos caras que fez a descrição, ou simplesmente como eu chamo, cão escocês. O cão escocês tem que estar aqui, ó, tem que estar desenhado aqui, ó. Ah, mas é difícil, o meu olho ainda não vê. Ele tem que ser treinado, né? Para enxergar esta imagem, você tem que ficar olhando. Ó. Aqui está difícil, vamos ver outra. Olha aqui, ó. Essa imagem eu tenho que encontrar. Cada pedacinho do cachorro é uma região do arco, tá? O cão escocês é esse cara aqui, tá? Ele está desenhando aqui, ó. Patinha dele, ó, é grossa, mas ó, é grossa mesmo aqui. A patinha dele é grossa. Ó o focinho, com bastante barbinha aqui, essa barbinha caindo, tá?
A orelhinha está aqui, ó, a orelhinha. Aí desce, vai, ó o rabão. Ó a patinha de trás. O rabo é um pouquinho grosso perto do cachorro escocês, mas é um rabo grosso mesmo, tá? Tá vendo que ele aqui ele mostra que ele é bem grosso. Dá para ver melhor que isso? Dá. Na verdade, olha, se eu for fazer uma imagem elucidativa, eu faria isso, ó. Procure no raio-x isso daqui. Ah, agora está começando a entender. Volta a imagem lá. Vê de novo, que você vai entender melhor o cachorrinho escocês. A gente vai falar nele ainda. Não hoje, mas a gente vai falar nele ainda. Tá? E as fraturas que a gente falou de... Aqui é arco, né? Nessa região de trás é arco. E aqui é o que? O corpo. Mas olha como que é fácil de ver o corpo sendo esmagado. Olha numa ressonância como que fica. O corpo ele é mais fácil porque o corpo fica menor do que o normal. Ele está sendo comprimido, esmagado. Uma fratura por esmagamento. 1, 2, 3... Muito comum na osteoporose, que é o tema que a gente vai dar continuidade depois. Vamos falar da osteoporose, tá? Por que tem osteoporose, qual é o padrão ouro da osteoporose, tá? E aqui para a gente também se preparar para as próximas aulas, que ainda os temas não se acabaram. Quando eu falar de câncer, vocês vão ver que é possível identificar através do raio-x também, né? Cintilografia é uma forma de raio-x e eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Mas já vou dar a dica, ó. Aonde está escuro está com processos inflamatórios, tá bom? Então, para a gente encerrar, é só até aqui. Os dois últimos temas, que é a osteoporose, que é uma disfunção metabólica, e o câncer, que é uma disfunção neoplásica, a gente vê nas próximas aulas. Até logo!